Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. Aqui é a missionária Deusirene Oliveira e mais uma vez vamos trazer uma breve palavra para nossa meditação. Nós sabemos que na Bíblia Sagrada há encontro, a fé, graça imerecida, frutos espirituais nos quais nós podemos, estar todos os dias nos alimentando a nossa vida para que diante das adversidades nós tenhamos uma palavra de gentileza, de bondade, de mansidão, uma pitada de domínio próprio naqueles momentos em que aquela conversa começa a ficar calorosa. É para isso que a Bíblia serve, para nos dar estrutura e base diante de Deus. E quem vai nos orientar a meditação, quem vai nos capacitar, é o seu Santo Espírito. Que eu e você venhamos a cada dia estarmos mais próximos de Deus e termos uma vida verdadeiramente que glorifique e exalte ao Senhor. Eu quero deixar aqui uma palavra e depois nós vamos estar orando. Hoje nós vamos falar sobre graça de Deus. E aqui em Mateus capítulo 20, do 1 ao 16, está assim: a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os administradores, os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensavam que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmurava contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esses últimos tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavra tremenda, não é verdade, meu irmão, minha irmã? Palavra que toca profundamente aos nossos corações. Graça é um favor realmente merecido. Deus, Ele capacita todos aqueles que desejam ser capacitados. E Deus nos dá em justa medida aquilo que Ele deseja nos dar. Simplesmente porque Ele é justo no seu julgamento. A peça Amadeus, ela nos conta de um compositor do século XVIII que buscava entender a mente de Deus. O religioso Antônio Salieri, ele tinha o fervoroso desejo
mas não a aptidão de criar música que fosse imortal. O fato de que Deus havia desperdiçado o maior talento musical conhecido no malicioso Wolfgang Amadeus Mozart o deixava enfurecido. Essa peça, ela coloca a mesma questão do livro de Jó, apenas invertida. O autor do livro de Jó se pergunta por que Deus puniria um homem ou o homem mais justo da face da terra. E o autor de Amadeus, ele pondera sobre o porquê Deus recompensaria, alguém tão indigno. E a parábola de Jesus sobre os trabalhadores e os seus salários, essa na qual eu acabei de ler. Ela estabelece uma imediata comparação com este escândalo. Algumas pessoas que simplesmente cruzam os braços, ociosamente são contratados pelo Senhor da terra. Alguns começaram mais cedo, outros começaram na parte do meio-dia e outros começaram já no final da tarde, por volta da hora 1/10. Aqueles trabalhadores que haviam servido o Senhor por todo aquele dia, eles ficaram chocados quando todos receberam o mesmo salário. Meu irmão, minha irmã, agora me diz uma coisa. Que empregador, em sã consciência, pagaria a mesma quantia por 1 hora de trabalho e para 12 horas? Quem? A história do Senhor Jesus não faz sentido do ponto de vista econômico. E era esse realmente o seu intento. Ele estava nos apresentando uma parábola sobre a graça imerecida, que não pode ser calculada, como simplesmente se calcula um salário pelos dias de trabalho. Deus, ele nos concede dons, e não salários. Deus nos ofereceu o seu melhor para pagar por pessoas justas e injustas. E ele não calculou a dimensão de nenhum pelas suas qualidades, porque Deus os conhecia e sabiam que todos fracassariam. Todos. Mas mesmo assim, ele pagou o mesmo preço. Você é tão importante quanto um grande homem. Você foi pago pelo mesmo valor. Esses trabalhadores aqui, esses primeiros, olharam e se indignaram. Talvez nós, se estivéssemos na mesma posição, faríamos a mesma coisa. Mas o Deus que nós servimos nos mostra que aquilo que nós fazemos por alguém, nós devemos fazer porque nós amamos a graça de Deus. Assim como Ele pagou um preço tão caro por mim e por você, sabendo que alguns buscariam a sua face ardentemente, enquanto outros escarneceria dele. E ele, sabendo disso, pagou o preço para que tivéssemos todos o mesmo valor e o mesmo direito. Cabe a mim e a você sermos gratos por essa graça imerecida. Que Deus nos ensine
a sermos mais misericordiosos uns para com os outros, e que a presença dele nos encha do seu insondável amor. Amém? Amado e soberano Deus, a Ti, querido, toda a honra e toda a glória. Senhor, eu sei que não merecíamos, estávamos destinados à destruição, mas o Senhor, com um ato, fez da mesma forma que esse trabalhador fez, que esse administrador fez aos seus trabalhadores. O Senhor pagou o mesmo salário. Esse administrador pagou o mesmo valor. Tanto pelos esforçados, quanto pelos menos esforçados. Senhor, nos ensina a sermos mais gratos. Nos ensina a sermos mais dependentes de Ti. No nome de Jesus. A paz do Senhor, um forte abraço da missionária Deusirene Oliveira. Ora por mim, eu preciso muito da Tua intercessão. Amém? Shalom Adonai.